A interação humana tem sido uma das coisas mais difíceis e desafiadoras, pelo menos para mim. É por isso que eu tô nesse processo de gradualmente me desconectar de amizades superficiais. Eu não tô aqui para me fazer de vítima e dizer que o resto das pessoas são as vilãs da história. Não. Mas eu queria muito saber de você que tá aí assistindo esse vídeo, se você já esteve ou se você tem estado em alguma relação de amizade superficial. E eu vou te contar um pouco da minha experiência amarga sobre isso. Eu vim para Londres definitivamente em 2017. E desde então eu só tinha uma amizade, que era uma pessoa bem próxima de mim. A gente já se conhecia do Brasil e a nossa relação de amizade foi bacana por muitos anos. A nossa relação de amizade era tão bacana que, graças à ajuda dela, eu vim pra cá trabalho pela primeira vez em 2016. E viver fora, pelo menos pra mim, é como uma montanha-russa de sentimentos. E só morando fora pra você sentir esse compilado de coisas intensas que acontecem. A gente nunca foi de se ver tanto, mas a gente interagia bastante pelas redes sociais. A nossa relação não era perfeita, inclusive eu já dei mancada, fui egoísta em algumas situações, me retratei, a gente retomou a nossa amizade e até então tudo normal. Mas tinha alguma coisa que estava começando a se perder e eu não estava conseguindo entender direito o que estava acontecendo. Teve muitas ocasiões que eu fazia questão de convidar essa pessoa para estar comigo. Quando eu sabia que ia rolar alguma coisa, ela era a primeira pessoa que eu já pensava e já mandava mensagem para convidar. Ela era tão querida que eu sempre pensava nela quando eu ia fazer alguma coisa. Mas a questão é que já não tinha tanto interesse da parte dela de fazer alguma coisa junto. E quando tinha, às vezes levava meses para eu ter uma resposta, às vezes também nem me respondia. Parecia que estava começando a ficar uma relação mais superficial, sabe? Eu lembro que uma vez eu perguntei: E aí, como é que foi o show lá que você foi ontem? Olha lá nos meus stories. Às vezes, quando eu falava alguma coisa, ou expressava minha opinião em relação à nossa amizade, ou até mesmo algum mal entendido sobre a gente, na maioria das vezes eu me sentia culpada. Culpada por mostrar o meu ponto de vista. Às vezes, quando eu fazia isso, eu recebia cara feia, era ignorada, eu sentia uma certa frieza, né, da parte dessa pessoa. E sei lá, essas relações são complicadas, né? Mas teve um episódio que eu percebi uma certa frieza por um bom tempo, e aí eu fui lá, me aproximei, mandei mensagem, perguntei: olha, o que é que tá acontecendo que você não fala mais comigo? Você tá fria? Eu fiz alguma coisa? Me fala o que tá acontecendo. E aí ela me respondeu dizendo que algo que eu tinha falado ela não tinha gostado e que ela tinha ficado chateada e que por isso ela estava fria comigo. E por mais que eu tentasse entender, eu ficava cada vez mais perdida. Cara, quando você tem uma amizade com uma pessoa que é muito próxima de você e tal, por que tem que ser tão difícil de ter uma conversa quando alguém fala alguma coisa que você não gostou e que te deixou chateada? Por que tem que ser tão difícil ter uma conversa? Por quê? Eu lembro que um dia meu marido me perguntou: por que você ainda insiste nessa amizade? E eu achava que desistir das coisas e das pessoas era um sinônimo de fraqueza. Com certeza você já deve ter ouvido aquela passagem da Bíblia que fala: se alguém pedir para você correr 1 milha, corra 2. E eu era essa pessoa que sempre estava correndo 2 milhas para os outros. Eu achava que era um dever meu como ser humano de me doar para os outros, de me entregar com toda a minha alma. E era tanta entrega nessa amizade que eu acabei esquecendo de mim mesma, de quem eu era, do que eu gostava. E foi a partir daí que eu comecei a prestar mais atenção de tudo que vinha acontecendo ao longo do tempo nessa amizade. Eu percebi que o meu interior estava cansado, essa amizade já não estava mais me fazendo bem como fazia antes. Por causa dessa amizade, eu já não tinha mais tanto interesse de fazer esforço para fazer novas amizades. Eu achava que essa amizade já era suficiente e que já me preenchia. Foi aí que eu caí do cavalo feio, né? Porque quando eu me desconectei dessa amizade, eu me vi sem amigos de novo. E aí você pode me falar: ah, Luana, mas se vocês eram tão amigas assim, por que você não teve uma conversa definitivamente com ela em relação à amizade de vocês? E é aí o ponto importante desse vídeo que eu quero levantar. Uma relação de amizade é como qualquer outra relação, né? Precisa ter interesse de ambas as partes para que um relacionamento perdure.
E se a pessoa já dá sinais de indiferença já há um bom tempo, na minha opinião, tá? A melhor coisa a se fazer é deixar a pessoa ir. Deixar a pessoa ir no sentido de você se desconectar totalmente da pessoa e tocar com a sua vida. É claro que todo caso é um caso, mas dependendo da situação, às vezes, para que você vai ter uma conversa com a pessoa e se desgastar ainda mais do que você já tá desgastado numa relação de amizade, por exemplo? E aí, às vezes, a pessoa entra numa defensiva tão grande, sabe? Que aí você sente que você acabou meio que gastando seu tempo mesmo. Às vezes, a gente permanece ali, acompanhando a vida de alguém nas redes sociais ou se mostrando disponível para alguém que na verdade é indiferente em relação a você. E às vezes a gente não quer admitir pra gente mesmo quando isso acontece numa relação de amizade. E foi o que aconteceu comigo. Ninguém é obrigado a se manter interessado numa relação de amizade, mas ninguém também é obrigado a ficar se desgastando por causa disso, né? É óbvio que não existe perfeição em relacionamento nenhum. Por mais que você tenha uma relação de amizade com alguém que seja aí já por anos e que vocês se respeitem muito, em algum momento dessa relação a pessoa vai dar algum tipo de mancada, vai falar alguma coisa que de repente vai te magoar, te chatear, ou até mesmo quem acaba dando mancada é a gente mesmo, né? Ninguém é perfeito e as pessoas cometem falhas. O curioso desse ponto é que às vezes quando a pessoa dá mancada, você perdoa, você deixa passar, porque afinal de contas o mais importante é a amizade que se tem. Mas quando é você que dá uma mancada, isso já é suficiente para você ser visto como uma pessoa ruim, uma pessoa falsa, e aí você é cancelada e ignorada. Por isso que eu acho que às vezes as amizades acabam se desfazendo tão fácil. Basta um pensar diferente e aí é cada um pro seu lado, né? Esse foi um desapego difícil, mas foi preciso para eu poder me reencontrar e me reconhecer de novo. E hoje eu consigo enxergar o quanto eu era dependente dessa relação. Hoje eu vejo isso como um processo de amadurecimento e filtro que eu precisei passar. E graças a isso eu tô começando a ter mais cautela com as pessoas. Hoje eu me dou mais oportunidades de fazer novas amizades, mas eu já não consigo mais me jogar, me doar de corpo e alma para as pessoas como eu fazia antes. Eu nem sei até onde tudo isso deve ser bom, mas eu tô chegando num período da minha vida que eu não consigo mais ficar insistindo por uma amizade. Quem ficar, ficou, e quem não ficar, ó, o espaço tá aí pra ir embora. Uma amizade mesmo de valor leva tempo pra construir. Parece que eu vou falar uma coisa de tia, minha mãe já cansou de falar isso pra mim, mas hoje eu tenho que confessar que faz muito sentido. Amizade para situações comuns, como para bar, balada, não é uma coisa muito difícil de achar. Mas aquela amizade que tá ali, ouvindo o que você tem para falar, que tá do seu lado nos momentos difíceis e que mesmo discordando de você, ainda continua sendo seu amigo, esse você não acha em qualquer lugar não. Eu também já fiz outras amizades aqui em Londres, inclusive eu já me doei demais também, já fiquei disponível demais. E aí eu acabei chegando à conclusão mesmo de que era mais um relacionamento superficial e que não ia ser algo muito diferente além disso. Inclusive aqui em Londres tem um aplicativo bem bacana que as pessoas elas se reúnem para fazer novas amizades através de hobbies que elas têm em comum. Inclusive eu tô em algum desses grupos, eu tô conhecendo gente nova, tô me dando novas oportunidades. Inclusive eu tô no grupo de várias meninas aí e tá sendo bem bacana. A gente dá muita risada, a gente se interage umas com as outras e às vezes elas falam eu te amo pra todo mundo e eu sou a única que fica naquele silêncio total. Eu não tenho nada contra de você dizer eu te amo pra uma amizade que você acabou de fazer. Mas pelas minhas experiências amargas com as pessoas, eu prefiro ter bastante cautela com quem eu acabei de conhecer. Porque quando a gente faz uma nova amizade, isso não significa que a gente vai poder contar com essa pessoa pro que der e vier e que a pessoa já é o nosso amigo do peito. Não é bem assim, né? E a vida mesmo real do dia a dia é o que vai contar no final, né? E muitas das vezes a gente tem relações superficiais de amizade dentro da nossa própria família, né? Inclusive eu tenho algumas. Mas quando é família, aí o negócio já é diferente, né? Porque nem sempre você vai poder deletar a pessoa pra sempre da sua vida, porque é família. E você não escolheu aquela pessoa pra ser da mesma família que você, né? E muitas das vezes você vai ter que conviver e manter um respeito com aquela pessoa, mesmo que você não goste mais ou não se identifique mais com ela, né?
Mas eu também não posso reclamar que eu não tenho amigos nenhum, porque meu marido, ele é muito meu amigo e eu tenho algumas amigas que moram no Brasil e que são muito queridas. Infelizmente não tem como a gente se ver, mas o WhatsApp tá aí pra isso, né? Trazer pra perto quem tá longe. Me conta se você vive ou se já viveu em algum tipo de relação de amizade superficial. Ou pode ser qualquer outro tipo de relacionamento também. Sabe aquela relação que você tem com a pessoa e que você sabe que vai ficar só na superfície e que não vai passar daquilo? Me conta sobre a sua experiência, como foi ou como tem sido pra você. Bom, esse foi o meu relato sobre o que eu aprendi com amizades superficiais. Eu espero que você tenha gostado. Aproveite e se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo, tá? Compartilha também. Obrigada por estar aqui. Te vejo no próximo vídeo e fui!